Cara, a metodologia SMC e ICT, ela é uma metodologia que tem várias coisas, vários conceitos. Então, meu objetivo aqui hoje é o mercado do dólar abre junto com os índices, ou seja, se eu não estiver operando de acordo com esses tempos aqui, e cada sessão dessa ela tem um objetivo. Esses movimentos, eles se perduram por muito tempo, cara. E o mercado ele faz isso todos os dias, não tem jeito. Eu sempre me baseio nesses movimentos. Vamos direto ao ponto aqui. E, cara, a metodologia SMC e ICT, ela é uma metodologia que tem várias coisas, vários conceitos. Ela é ampla, é um leque de estudo infinito. Eu vou entregar para vocês aqui o que exatamente dentro desse conceito transformou os meus resultados, que foi saber dominar tempo e preço, que é relacionado aqui aos zones, tá? Ó a galera aí no chat, ó, TG, TG, MPR, também tem a turma do MPR. Ó, a galera tá ali na média de 5, 7, fechou. Então, meu objetivo aqui hoje é, em 20 minutos, colocar todo mundo aí no pelo menos um 8. Pelo menos um 8. E quem tá 8, vamos jogar pro 10, fechou? Então, vamos lá. Turma, sessão de mercado, primeira coisa a gente precisa entender o seguinte. O mercado do Forex, mercado de índices ali, eles têm uma sincronia entre si, né? O mercado do dólar abre junto com os índices, o mercado do Gold, ele acaba sendo 24 horas. Então a gente divide aí em 3 sessões durante o dia. O mercado ele começa pela sessão da Ásia, depois vem a sessão de Londres e depois a sessão de Nova York, tá? Aí aqui na direita eu coloquei um PDFzinho, que é o mesmo PDF que o Pedro já liberou para quem está inscrito no evento, que é o seguinte: a sessão da Ásia a gente divide em duas partes, Sydney e Tóquio. Então a Ásia ali começa pela sessão de Sydney, das 19 horas, e depois Tóquio, às 21 horas, complementa a volatilidade da sessão da Ásia. E isso aí se pendura até as 4 horas da madrugada, na abertura de Londres. Às 4 horas da manhã, vai abrir a Bolsa de Londres. Ela já vai começar a ter um direcional, vai começar a ter interesse de captura de liquidez. E aí, às 10h30, vem a sessão de Nova York. Ou seja, se eu não estiver operando de acordo com esses tempos aqui, eu posso estar entrando contra um fluxo, eu posso estar entrando em um momento de liquidez, em um momento de menor potencial do ativo que eu estou operando. Então a gente divide aqui as sessões por partes, em forma de abertura e fechamento. E cada sessão dessa ela tem um objetivo, tá? E aí, por exemplo, se eu estou operando aqui em Sydney ou Tóquio, eu quero focar nesses ativos aqui, ó. A sessão da Ásia eu foco em JPY, AUD e NZD. Qualquer ativo que tem JPY, AUD e NZD, eu posso estar focando aqui nesse horário. Londres é qualquer ativo que tenha euro e GBP, tá? E índices para a Ásia, opero muito JPN 225. O único índice aí que eu opero na Ásia é o JPN, que está sendo muito bom também a assertividade dele. Londres, não opero muitos índices ali, mas tem o GR40, o K100, e em Londres eu foco mais nos ativos de Forex. Nova York tem o SHA-USD, Nasdaq, Dow Jones, Eurodólar, GBP dólar. Então, tem vários ativos aqui que vocês vão ver, vão estudar para o rascunho, tá? Já entendendo esse primeiro ponto aqui, que depois você pode estudar e revisar, qualquer coisa pergunta para o ChatGPT ali certinho, sobre o horário e abertura pro teu país, porque é o seguinte, aqui que eu tô falando é horário de Brasília. Então todos os horários aqui é o TC-3. Às vezes você tá em Portugal, tá em outro país, você vê lá como é que fica o horário pro teu país, tá? Isso aqui é tudo Brasil. Beleza. Então eu tenho 3 sessões aqui para poder estar operando. Obviamente você vai escolher para operar uma. Então o mais saudável ali é você, ó, vou operar só na Ásia e só nesse ativo. Então esse ativo tem que ser o mais movimentado da Ásia. A operação em Nova York, esse ativo. Só em Londres, esse ativo. Então, primeira coisa, se você quiser dar certo no mercado, fazer um trampo legal, de qualidade, sem ficar batendo cabeça. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é de ficar operando um ano e não ter resultado ainda, mano. Se tu opera já há um ano e ainda não teve resultado, velho, tem alguma coisa errada, mano. Tem alguma coisa errada. A gente precisa estruturar isso da forma que você está enxergando o mercado, de posicionamento, como é que você está controlando teu risco-retorno. Então tem várias coisas envolvidas, entende? O mercado ele é para qualquer pessoa, você não precisa ser o mais inteligente de todos, você só precisa ter a disciplina e o comportamento de aplicar aquele plano até o final. Às vezes a pessoa acha que tem que ficar estudando várias técnicas, várias coisas, mas se você tem um comportamento adequado, você já consegue ter resultado nisso, independente da técnica que você está aplicando hoje. Então vamos lá. Para mim, a técnica que eu me encontrei, a mais básica, para eu poder, assim, conseguir pegar um direcional pro dia, falei, cara, eu tenho que criar uma padronização. Vou dar exemplo da NASA que posso ali no Shao depois também, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, o que que faria eu abrir uma posição na Nasdaq, por exemplo, que é esse ativo aqui? A gente precisa ter
uma máxima e mínima de Londres já registrada. Então eu sempre gosto de ver a abertura de Londres, ó. E aí para você poder pegar a abertura e fechamento da sessão, vem aqui em cima em indicadores. Aí coloca Sessions, Lux algo. É esse aqui, ó. Clicou, beleza, vai abrir o indicador. Clica duas vezes nele e vai abrir a configuração. Aí eu coloco o horário. Nova York, 10h30 às 17. Londres, das 4 é até as 14 Londres, mas eu coloco das 4 até 10h30 para poder pegar ali, porque quando abre Nova York eu considero só Nova York. Aí vem Sydney, Tóquio, beleza, dá ok, pronto. Vai aparecer aqui. O que eu gosto de acompanhar no movimento? A seção da Ásia, ela é uma seção que geralmente ela vai ficar mais flat, vai gerar mais liquidez. Então você vai ter liquidez em cima e embaixo. Ou seja, o primeiro passo é achar máxima e mínima. E aí antes da abertura de Nova York a gente tem máxima e mínima de Londres, né? Onde a Londres fez. Só que eu não posso perder minha referência da Ásia. O que acontece? Quando eu chegar na parte de Londres, vocês vão ver que o objetivo de Londres é manipular a Ásia, né? Ele fazer o nosso Judas Swing. Então, pro dia de hoje, o que aconteceu na Nasdaq? Ela veio aqui, ó, manipulou as mínimas, quebrou topo, tinha ineficiência e veio aqui nesse reteste pagando movimento. Aí o alvo, para quando Londres manipula a mínima da Ásia, é a máxima dela, né? Aí bateu o alvo aqui e fez o market shift para provavelmente já virar para queda e pegar esse fundo duplo aqui, que é uma próxima liquidez pendente. Só que a questão aqui é a padronização. Tudo que eu falei agora é contexto, cenário e narrativa. Existem um passo a passo para quem está aprendendo agora conseguir enxergar tudo isso de uma forma mais simples, que é, essa aqui eu vou desenhar para vocês, e eu já vou dar exemplos no gráfico. Antes da abertura de Nova York, vamos por aqui, ó, a abertura de Nova York começou aqui, na minha caixa vermelha. Eu vou marcar a máxima e mínima de Londres, a última máxima e mínima. É isso aqui. Abriu Nova York, eu vou aguardar Nova York pegar essa liquidez, seja de máxima ou de mínima. Fechou. Depois que pegou a liquidez, fazer o MSS. O MSS é o fundo que capturou a liquidez. Então, esse fundo aqui foi responsável pela quebra do topo. Quebrando ele, ó, a gente tem um market shift. Aí sim, entra a OTE. Então, cara, é uma coisa muito básica de você padronizar e entender quando é uma compra e quando é uma venda. É aguardar pegar a liquidez de Londres, gerar contraparte e traçar a OTE. Esses movimentos, eles se perduram por muito tempo, cara. E o mercado ele faz isso todos os dias, não tem jeito. Vamos olhar aqui o que aconteceu no dia de hoje. É outra referência também, ó. No dia de hoje, a gente teve uma manipulação aqui em Londres mesmo e já uma quebra. Aí Nova York fez o quê? Já refletiu dentro desse movimento. Às vezes o movimento ele já é feito antes da abertura de Nova York e dá pra gente já considerar. Quando eu tenho aqui essa lateralização, aí Londres vem, manipula as mínimas e quebra topo e abre Nova York aqui, o meu setup ele já está configurado. Eu já tenho aqui captura de liquidez, já tenho o MSS e agora vai abrir a sessão de Nova York para buscar essa estrutura, que foi o que aconteceu aqui, né? Olhando para o dia anterior, que vai ficar legal, ó. Nova York abriu, pegou as máximas de Londres, ó. Pegou a máxima de Londres e entregou a baixa. Eu não consegui pegar esse posicionamento aqui porque ele não voltou na OTE, ó. Ele não voltou, senão já estaria vendido, ó. Tá vendo? Esse aqui é um padrão que Nova York faz. Pega, manipula Londres e vai para um direcional. Esse dia aqui, ó, a forma que ela manipulou Londres foi interna. Nova York veio, ó, manipulou essa mínima de Londres e foi pro direcional de alta. Aí no dia anterior, Nova York veio, manipulou a máxima de Londres, que tinha muita liquidez, e direcionou para uma queda. Aí vai passando para trás, ó. Nova York veio, manipulou a mínima e direcionou para uma alta. Aí depois disso foi... A gente teve Londres gerando liquidez, fazendo a manipulação. Nesse dia eu tava aqui também. Todos esses dias aqui a gente tava ao vivo, pessoal. Todos esses dias aqui. Ele veio, manipulou as mínimas, quebrou topo, voltou na OTE, ó. Esse é o movimento, tá vendo? Então, próximo da abertura de sessão, você tem que aguardar o preço capturar alguma zona de liquidez, ó. Abriu a sessão, capturou a zona de liquidez, fez o market shift, depois ele volta a cair novamente. Esse dia aqui ficou meio sem força, hein? E aqui, só para vocês terem uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia. Eu tô colocando esse mês inteiro como é que foi, tá? Esse mês inteiro na Nasdaq. Hoje foi abertura de sessão na Ásia, manipulação, entregou uma alta. Manipulação, entregou uma baixa. Manipulação, entregou uma alta, flat, ficou fraca, dia sem volatilidade. Era uma segunda-feira, né? Segunda-feira, tinha que ser. Aí aqui, ó, abriu, manipulação interna,
nas máximas internas de Londres, entregou uma baixa. Era um dia mais para queda ali. Londres ficou flat, ó, também Londres ficou dentro da caixa da Ásia, então foi um dia meio ruim ali na pré-Nova York. Por isso que Nova York foi bem direcionado. Aqui, ó, abriu, manipulando as mínimas, entregou uma alta, manipulando as máximas, entregou uma baixa. Eu sempre me baseio nesses movimentos. Eu entro depois da manipulação, depois do stop hunt, para garantir que vai ter contraparte no meu movimento. E, cara, eu fazendo isso aqui não significa que eu vou acertar sempre, não significa que isso aqui dá sempre certo. Pode acontecer de eu fazer uma compra aqui, ele pagar metade, voltar e me fechar no 0 a 0, ou então se eu deixar meu stop loss lá embaixo, ele vem, pega meu stop loss e direciona para a queda total e eu erro o direcional do dia. Só que o que é o mais importante para mim? Por muitas vezes eu tava operando um setup e, cara, 50% das vezes que eu entrava, ele se movimentava, as outras 50% das vezes ele ficava lateralizado, ficava flat. Então não era mais sobre o meu operacional ser bom ou ruim, era sobre o movimento não estar disposto a pagar o que a minha técnica estava mostrando. Então eu comecei a pensar, eu vou operar sempre a abertura de sessão e aguardar esse padrão, porque pelo menos eu vou operar onde o mercado está movimentado, seja ele indo no meu take ou no meu stop. E lógico, a assertividade ela é acima da média do risco-retorno nosso. Se eu, por exemplo, aqui eu opero isso, né? Eu digo, por exemplo, você pega aí 1 para 3, foca em 10 operações no mês e tenta acertar 3 de 10, você fica com 10% de lucro. Um placar 3x7, né? Você pode fazer as contas aí, depois eu postei também no meu canal aqui. Eu acho que eu fechei, eu fechei. Eu postei lá no meu Instagram uma tabela de risco-retorno, um carrossel. Meu, muito massa, mostrando qual assertividade você precisa ter junto com o risco-retorno. E como a gente opera abertura de sessão, o preço, meu, sempre paga 1 para 3, cara. Sempre paga 1 para 3. A não ser que seja aqueles dias lá sem movimento, lateralizado, que aí não é sobre a sessão, é sobre o dia ser uma segunda-feira. Inclusive eu não opero segunda-feiras. Eu opero de domingo, depois a partir de terça até quinta. Então, eu sempre foco em operar em dias que o mercado vai me entregar uma boa volatilidade para ele ir de acordo com o risco-retorno que eu quero, que é 1 para 3. E nesse risco-retorno eu preciso de uma assertividade de 30%. Significa que, se eu focar em pegar 10 operações dessa aqui, de Power Trick, Zone de Nova York, pegar 10 cenários desse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, e acertar 3, eu posso errar 7. Eu acertar 3, eu já sou um trader lucrativo. Ah, mas tu perdeu mais que a metade. Eu sou um trader perdedor lucrativo. É melhor do que você ser um ganhador sem resultado, entende? Então é mais sobre ter a resiliência de você seguir o plano até o final. Quem tá virando a chave aí, manda emoji explodir na cabeça nesse chat aí, só pra eu ter uma certeza aqui disso.